E aí galera, beleza? Eu sou o professor Agilson aqui do Matica e hoje a gente vai resolver a questão número 2 do Enem 2018, a questão 137 da prova cinza. Essa questão é de dificuldade média, ela não é difícil não, e ela também não demora muito. Apesar de ser de geometria, o exercício ele quer saber de verdade a sua capacidade de fazer conta, ele está testando sua aritmética ali, sua divisão inteira. Porque de geometria em si ele não está exigindo tanta coisa. Você só precisa saber o que é um cilindro e o que é uma caixa. Basicamente isso de geometria. Você não precisa saber forma, você não precisa calcular volume. Você só precisa saber interpretar a questão e saber fazer conta. Então eu acho que ele é um exercício mais de aritmética do que de geometria. É uma questão média, tempo médio, uma questão padrão, Enem aí bem na média mesmo. Bora lá, bora resolver ela. Eu vou fazer então a leitura aqui da segunda questão. Se você já leu, se você já conhece a questão, fica à vontade para pular essa parte do vídeo. Adianta aí um pouquinho onde eu começo a resolução. Um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Legal, então ele tem aí umas latas de tinta de formato cilíndrico e ele já deu aí o diâmetro da base e a altura do cilindro. Legal. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta, empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa e em formato de paralelepípedo reto-retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas. E aí o exercício nos apresenta aqui uma tabela com 5 modelos de caixas e aqui as medidas das caixas. A pergunta que o exercício faz então é qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa. Então basicamente o que a gente tem que descobrir é o seguinte: quantos potes cabem em cada caixa? É isso que a gente tem que fazer. E para fazer isso, a gente vai calcular o que? O volume de cada uma delas? Não. A gente não vai calcular o volume de cada uma delas, porque o maior volume, a caixa com maior volume, não é necessariamente a que armazena a maior quantidade de potes. Pensa aqui comigo rapidinho. Imagina uma caixa que tem uma base bem grande, mas uma alturinha bem pequena, por exemplo, uma caixa de um espelho. Quantos potes vão caber nela? Nenhum. Porque a altura não vai ser suficiente para caber um pote. Essa caixa do espelho é só um exemplo, mas eu queria explicar por que a gente não vai sair calculando o volume de cada uma cegamente. Ao invés disso, a gente vai ter que analisar dimensão por dimensão, comprimento, largura e altura. Deixa eu explicar a estratégia de resolução. Aqui eu fiz uma representação do nosso pote, que é cilíndrico. Então aqui eu estou olhando para a base do cilindro, e essa base tem 4 centímetros de diâmetro e a altura do nosso cilindro é de 6 centímetros, como está indicado aí. Como a base desse cilindro é uma circunferência de diâmetro 4, é evidente que a gente vai precisar de 4 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura para a gente conseguir colocar o nosso pote. Então na hora que a gente for fazer a conta, considera que o nosso pote aí, ele tem um comprimento de 4 centímetros e uma largura também de 4 centímetros, ou seja, pode considerar aí, para efeito de cálculo, uma base quadrada de 4 por 4, tá? Mas é basicamente 4 de comprimento por 4 de largura. E olha, eu estou olhando para a base do cilindro, tá? Por isso que eu estou falando em largura aqui e não em altura. Então olha só o que a gente vai fazer. Eu desenhei aqui em rosa a base de uma caixa, tá? Então imagina que você está olhando a caixa de cima e aqui dentro são os nossos potes, tá? Em verde. O que a gente precisa fazer é determinar quantas vezes o pote vai caber em comprimento e depois quantas vezes o pote vai caber em largura. Depois que a gente fizer isso, a gente vai passar então para a determinação de quantas vezes essa estrutura cabe aqui na altura. Porque esses potes eles têm uma altura, certo? Então a gente vai precisar saber quantas vezes a gente consegue repetir essa estrutura aqui dentro. Ou seja, vamos primeiro determinar quantos potes cabem na base, para depois determinar quantos potes cabem na altura.
devido à altura da caixa, né, por assim dizer. Eu coloquei aqui as medidas da primeira caixa. Então a primeira caixa ela tem 8 centímetros de comprimento, também tem 8 de largura e 40 centímetros de altura. De comprimento e de largura, o nosso pote tem 4 centímetros. Então vamos fazer umas contas aqui. Eu vou pegar esse 8 e eu vou dividir por 4. Então 8 dividido por 4 vai dar 2 e resto 0. Isso significa então que dentro de um comprimento de 8 centímetros, né, 8 centímetros, a gente consegue colocar 2 dos nossos potes. Claro, né, 4 aqui e 4 centímetros aqui. Beleza? Como a largura da caixa também é 8, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai conseguir colocar 2 potes nessa largura de 8 centímetros. Vamos dar uma olhada então como vai ficar a base dessa caixa 1. Então imagina você olhando de cima. A base dessa caixa então é um quadrado de 8 por 8, tá? Tô fazendo aqui um quadrado, então aqui é 8 por 8, tá? Pelo comprimento então eu consigo dividir, eu consigo colocar 2 potes. Então daqui até aqui seria um pote, daqui até aqui seria outro pote. E pela largura eu também consigo colocar 2 potes. Então daqui até aqui seria um pote, daqui seria um pote. Ou seja, em outras palavras, eu consigo fazer isso daqui aqui, ó. Eu consigo aqui colocar um pote, outro pote, outro pote e outro pote. Falei errado aqui, tá? Mas basicamente 4 centímetros de comprimento, 4 centímetros de comprimento e depois 4 de largura aqui e 4 de largura aqui, beleza? Depois disso só falta determinar quantos potes vão caber pela altura. Então eu vou pegar aqui o nosso 40 e vou dividir por 6. 40 dividido por 6 dá 6 e sobra 4. Isso significa que na altura eu vou conseguir colocar 6 vezes esse pote aí. Então 1, 2, 3, 4, 5 e vou dar uma coxambrada aqui, 6. Pronto. Então nessa altura de 40 centímetros eu vou conseguir colocar 6 vezes o nosso pote. Então vê se você não concorda comigo que na caixa 1, na nossa base, então a gente vai conseguir colocar os 4 potes, 2 pelo comprimento, 2 pela largura, ou seja, vai dar 2 vezes 2. A gente vai conseguir colocar 4 na base, que é o que esse desenho está ilustrando aqui. E depois na altura, que é de 40 centímetros, a gente vai conseguir colocar 6 potes de 6 centímetros. Ou seja, na nossa caixa vão caber pela base 4 potes, aqui, aqui e aqui. E depois eles vão ser repetidos aqui, eles vão conseguir subir 6 níveis. Então vão ter 6 níveis de potes. E então vão ser 4 vezes 6 igual a 24. Entendeu o que eu fiz? Se você entendeu o raciocínio para a caixa número 1, para o resto vai ficar moleza. A gente só tem que fazer uma divisão inteira para cada uma das caixas. Eu vou fazer isso daqui rapidão. Primeiro para o modelo número 1, que inclusive a gente já fez. Então em comprimento a gente já viu que vai caber 2 potes. Em largura também 2 potes. Em altura vai caber 6, beleza? Agora aqui, como o pote tem 4 centímetros de comprimento, aqui também vai caber 2. Agora, na largura, essa caixa tem 20 centímetros. Então 20 dividido por 4 dá 5 e resto 0. Ou seja, aqui vão caber 5 potes. E na altura, 14 dividido por 6 vai dar 2 e resto 2. Então aqui vão caber 2 potes. Professor, e esse resto aqui? Esse resto aí é espaço em branco que vai ficar na caixa, você pode desconsiderar. Então eu vou continuar dividindo o comprimento por 4, a largura por 4 e a altura por 6. E vou determinar esses números aqui que vão aparecer magicamente, ó. Plim! E aí eu completei a tabela. Agora, a quantidade de potes que cada caixa vai conseguir armazenar é a multiplicação desses números aí. Então eu vou fazer aqui, opa, falta um tracinho, fazer aqui 2 vezes 2 vezes 6
Então 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 6 vai dar 24. Depois na linha de baixo vai dar 10 vezes 2, que dá 20. Depois 20 também. 5 vezes 3 vai dar 15, vezes 2 dá 30. E 6 vezes 2 dá 12, vezes 2 dá 24 também. Então a gente tem o vencedor aqui, é essa caixa modelo 4, que nessa caixa cabem 30 potes. Então, se a gente der uma olhada aí nas alternativas, a gente vai ver que a alternativa correta é a alternativa D.